Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Gabriel de Moraes, advogado, mestrando em Direito Constitucionalismo, Políticas Públicas e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, especialista em Direito Constitucional pela ABD-Cons, pós-graduado em Direito Eleitoral pelo IDP, e vai tratar do tema COP30 e a disputa sobre direitos fundamentais. Olá, doutor Gabriel, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Raul, tudo bom? Uma alegria estar aqui, tendo esse bate-papo contigo hoje. Que legal que a gente pôde acertar esse convite e espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa. Obrigado, doutor Gabriel. O tema de hoje é um tema interessante porque trata diretamente da COP30, né? Que é algo que está aí com muita evidência. Então eu gostaria de saber como a COP30 pode ser considerada, vamos dizer assim, uma arena de disputa por direitos fundamentais na Amazônia. Essa é uma pergunta muito boa para a gente iniciar nosso bate-papo, Raul, até porque vira e mexe as discussões que enquadram a COP30 não são discussões que elas costumam mobilizar tanto o sentido dos direitos fundamentais por parte de atores que os definem, por parte de coletivos que os definam, mas as discussões sobre a COP30 hoje em dia elas são discussões que, às vésperas da COP, obviamente, elas têm mobilizado muito mais sentido da discussão da pauta ambiental. Então acho que é muito interessante a gente observar que a COP30 ela não é só um ambiente no qual a gente encontra discussões que contemplam sua pauta ambiental. Existem muitas outras discussões que ficam à guisa disso, como discussões sobre moradia, como a gente tem tido agora, recentemente, as discussões sobre a alta dos preços. A gente tem também mobilizações envolvendo grupos sociais que anteriormente não estavam sendo ouvidos. Então, no fim das contas, é uma grande janela de oportunidade para discutir múltiplas facetas de um direito que não só envolve o meio ambiente. Então, eu acho que dois pontos nós podemos começar de maneira muito exemplar para dizer como a gente pode enxergar depois dessa breve introdução a COP30 como esse espaço de disputa por direitos fundamentais. De um lado, a gente tem demandas que posso colocar de modo um pouco mais progressistas, liberais igualitárias. De outro lado, a gente tem pautas um pouco mais regressivas que visam atribuir um sentido diferente ao papel simbólico que a COP30 tem e ao sentido dos direitos que são encampados por ela. Da seguinte medida, de um lado a gente tem uma agenda de cobrança muito forte por atores internacionais e coletivos internacionais envolvendo, por exemplo, os NDCs, que envolvem a emissão de gases que são, de algum modo, tóxicos, no qual o Brasil e, por conseguinte, seus estados subnacionais têm um certo compromisso em reduzir essa emissão desses gases. E muito por conta disso, recentemente temos essa noção de que essa cobrança ela acaba sendo cada vez mais alta em cada COP, porque esse patamar ele se eleva e, aparentemente, muito em razão das últimas gestões que vieram no Brasil, esse patamar ele tem sido cada vez mais elevado e cada vez menos cumprido. Então esse é um ponto interessante de observar como essa pauta progressista ela se mobiliza em torno dessa cobrança maior para que, em torno do meio ambiente, a gente consiga alcançar um certo tipo de padrão ideal para um meio ambiente equilibrado. Por outro lado, a gente tem o quê? A gente tem umas demandas um pouco mais regressivas, quais sejam de agendas que envolvem necessariamente a liberalização ou melhor, a desburocratização envolvendo licenciamento ambiental, envolvendo a exploração de matéria bruta, matéria-prima ambiental. Então isso acaba entrando em tensão com essa pauta progressista, com essa pauta que ela acaba sendo muito mais arrojada no sentido das últimas COPs que ela cada vez vem chegando. São dois exemplos muito exemplares. Mas nós podemos enxergar outros exemplos que não são tão conhecidos, mas que não estão oficialmente nessa via institucionalizada do debate sobre o meio ambiente. Acho que
o cenário da COP se tornou muito propício, por exemplo, para grupos que, como eu falei no início da minha fala, não estavam sendo ouvidos de modo muito, muito latente. Tivemos, por exemplo, na atual gestão do atual governo do Pará, algumas reivindicações envolvendo os povos indígenas na construção de algumas vias e na construção de algumas pautas envolvendo ensino, por exemplo, remoto. Isso foi algo que chega, ainda que não totalmente nesse ano, mas ano passado já preparando o terreno, mostrando como esses grupos, eles, motivados por esse papel simbólico que Belém tem agora na COP, eles se sentem muito mais incentivados e instilados a encabeçar pautas que não naturalmente sejam envolvendo o meio ambiente, mas que os envolvem porque são grupos que dão sentido a isso. Então, isso chega por meio de quê? Por meio de atos de protesto, por meio de atos de contestação, por meio de atos de deliberação. Então, no fim das contas, Raul, a gente tem que esses direitos fundamentais que entram dentro desse campo agora da COP30, eles estão atrelados a esse meio ambiente. Mas, no fim das contas, a gente acaba enxergando outras janelas de oportunidade para debater outros assuntos que estão aqui. E revelando uma dimensão talvez um pouco mais curiosa, que talvez os direitos fundamentais, quando a gente fale de meio ambiente, a gente esteja falando muito mais do que a gente pressupõe, né? Sim, mas na sua opinião não, qual é a principal pauta da COP30? Atualmente, Raul, eu te diria que eu acho que a grande pauta da COP30 para fins de todas as surpresas que nós tenhamos, não é o meio ambiente. Eu acho que talvez nós estejamos falando muito sobre... Talvez eu coloque no termo talvez um pouco prolixo, mas talvez escuta institucionalizada. Talvez a gente precise repensar, e talvez a COP ela esteja de modo muito ao contrário de todas as expectativas, colocando para jogo uma grande preocupação. Como fazer diferentes atores políticos, como fazer diferentes atores que são hegemônicos, ou cada vez mais resvalares, cada vez mais que estão no submundo, possam ser ouvidos nesse processo. Porque, no fim das contas, o meio ambiente ele já é algo que chega em cada COP. Eu acho que as particularidades da COP30 chegam de acordo com as demandas de cada local. Tá, então, mas isso é oficial ou é uma inferência, digamos assim, sobre essa questão da pauta? Eu posso te dizer que são duas coisas juntas. Se a gente pega, por exemplo, muitas das demandas que têm sido ouvidas e que têm sido reivindicadas atualmente, né, em torno da COP30, nós conseguimos perceber como a COP30 tem tentado centralizar o papel desses atores de modo muito conciliado e, claro, por via institucional. Mas pela organização oficial da COP30? Isso. Essa pauta porque existem muitas falas, existem muitos discursos que não deveria ser assim, que não deveria ser assado, que não concordam com isso, que o grupo X, que o grupo Z não concorda com isso, mas a pauta oficial da COP30, na sua opinião, ela está deixando o meio ambiente de lado para entrar nessas outras questões? Exato. E isso não é algo novo, porque, como eu te falei nessa primeira inquirição que tu me fazes, a gente tem, de fato, um discurso institucional oficial sobre, dois atores, duas versões, duas histórias sendo contadas sobre como manejar questões sobre o meio ambiente, mas o novo da COP chega em cada COP de acordo com as particularidades de cada contexto e de cada local em que ela está inserida. E, no fim das contas, a COP acaba absorvendo esses contextos, porque ela revela certas estruturas desiguais, certas peculiaridades de cada localidade em que ela é feita. E isso acaba sendo algo muito curioso, porque a gente pega, por exemplo, o caso agora do superfaturamento, dessa supervalorização dos preços das hotelarias, por exemplo. Isso não é algo novo. Isso, de fato, Belém não está nesse radar por puro azar. Em cada COP mundialmente feita, isso é algo muito comum. Então, isso revela quão desigual acaba sendo certos discursos e certas pautas que estão inseridas. Então, no fim das contas, o meio ambiente ele é a pauta institucional, mas a COP ela coloca muita luz, acidentalmente, talvez de modo muito colateral, em outras pautas que ela talvez não queira.
mas ela acaba se tornando permeável a isso. Eu acho que essa é a grande questão agora para Belém, porque a gente quer fazer algo numa cidade em que, historicamente, ela tem um certo tipo de compromisso não tão sério com a pauta ambiental e, por consequência, ela torna cada vez mais visível e risível outras questões que estão à mercê disso, como qual são os papéis dos povos originários, quais são os papéis de microempreendedores e pessoas que moram em nessas zonas de risco de reformas, etc., sabe? Perfeito. Na sua opinião, quem são os sujeitos políticos invisibilizados e participantes nas negociações climáticas e nas disputas pela efetividade desses direitos? Boa. Uma pergunta que se encadeia com a anterior, né? Sim. A gente pode aprofundar um pouco mais. Acho que se pudermos dar nomes aos bois, acho que eu já coloquei um nome na mesa, né? Na resposta anterior, a gente tem essa presença de povos originários muito forte, né? Isso não é um segredo, né? Inclusive, lideranças femininas, né? Desses povos originários, desses grupos. Mas eu acho que existe uma camada talvez um pouco mais profunda, que a gente não note. Eu acho que agora, com as reformas que têm sido feitas aqui em Belém, por exemplo, eu acho que isso é uma boa colocação. A gente tem tido muitas reformas que acabam com macrodrenagem, que acabam trazendo uma grande desvantagem em relação àquelas pessoas que moram nessas localidades. Então, a gente tem pessoas que moram nestas zonas que acabam sendo penalizadas, tanto pela mobilidade urbana quanto pela falta de estrutura não pela falta de estrutura, mas pela falta de organização de conseguir gerir essas reformas de maneira efetiva para que não prejudique a qualidade de vida daquelas pessoas que moram nessas regiões. Mas não só isso. Eu acho que podemos ir um pouco mais fundo. A gente tem reformas nessas zonas talvez mais nobres, mas temos também zonas periféricas em Belém que elas não são contempladas por essas reformas. Nós podemos pensar qual o impacto que isso será gerado para essas pessoas. E eu acho que existe um conceito que é cunhado dentro da doutrina ambiental e da doutrina constitucional ambiental, enfim, estudos sobre sociologia do meio ambiente, que é dito gentrificação ambiental. Então, o que seria isso? Obviamente tem o conceito de gentrificação, né, de que é praticamente restringir uma zona nobre e cada vez mais colocar à mercê e tornar periférico aqueles sujeitos que não fazem parte dela. E aqui nesse papel, enquanto a COP ela consegue encadear essas reformas para zonas nobres, para tornar Belém uma cidade palatável, bonita, ela coloca cada vez mais numa zona de penumbra esses atores e essas pessoas que estão em zonas mais subterrâneas. Ou seja, através da pauta ambiental e através de reformas urbanas, essas zonas periféricas se tornam cada vez mais periféricas, porque elas não se tornam parte da versão oficial das estruturas urbanas e das estruturas da cidade. Então, talvez seja um tipo de grupo que está invisibilizado nesse processo de negociação climática que não envolve propriamente só o meio ambiente, mas envolve talvez a própria arquitetura da cidade, envolve a própria ideia de direito à cidade. Então, esses grupos eles acabam estando marginalizados nesse próprio processo. Eu acho que existem pessoas também que, em razão dessa alta dos preços das moradias, elas acabam tendo tido um grande prejuízo na maneira pela qual elas podem fazer a manutenção das suas moradias. Conheço, já vi relatos que estão em alta atualmente eu acho que vi isso até no Twitter recentemente. Algumas pessoas estão sendo cada vez mais colocadas, despejadas em razão de querer destinar o imóvel para superfaturar na COP, por exemplo. Então, qual é o direito à moradia adequado para esses grupos? Então, essa talvez seja uma história que nem a versão oficial da COP conta e nem a versão não oficial da COP conta. Né? Porque... Desculpa, mas eu não entendi. Quem está sendo despejado? Cidadãos comuns. Cidadãos comuns. Tanto esses cidadãos comuns quanto essas pessoas em zonas de risco. É isso que eu quis dizer. Porque cada vez mais esses imóveis estão sendo revestidos para uma função de hospedagem, para uma função de superfaturamento que a COP tem atraído. É isso que eu quis dizer. Tá, mas aí vamos dizer o seguinte: se o cidadão comum que tem um imóvel, seja ele de que classe for,
resolver alugar este imóvel para alguém da COP, eu não chamaria isso de despejo, né? Talvez seja uma palavra um pouco... Ele é uma locação. Isso. Não, é uma locação. Então, eu acho que as coisas têm que ser bem colocadas, as coisas assim, de forma muito clara, porque dá a impressão que a COP vem trazendo um prejuízo onde não há. Não, onde, na verdade, há um oportunismo de quem tem imóveis e de quem tem hotéis, Exato. cobrando preços absurdos, até para pessoas de baixa renda que gostariam de participar e não têm condições. Né? Então eu acho que isso aí precisa ficar bem colocado. Exato, mas isso não menciono nem razão dos proprietários. Os proprietários, eles têm o seu direito de realmente fazer esse tipo de manejo do imóvel. E o seu problema é o grande oportunismo. Mas a grande questão é as pessoas que não possuem esse imóvel próprio, que dependem dessa locação, que dependem de locais, que dependem de morar nesses imóveis, não por serem titulares deles, mas porque precisam de um espaço. Então isso tem sido cada vez um grande empecilho para esse então você está dizendo que, na verdade, alguns locadores estão deixando de fazer a locação de imóveis porque querem locar esses imóveis para a COP a preços absurdos. Exato. Agora sim. Agora ficou claro isso para mim. Porque eu vejo uma outra questão também, que enquanto você falava, eu me lembrava, né? Me parece que a grande pauta ambiental, ou seja, qual pauta for agregada a essa pauta, né? Ela vem recheada de oportunidades, pelo menos é o discurso oficial, de representação de todas as minorias, né? E nós estamos num momento político, né? Onde as minorias sempre tiveram fala, ou esse é o discurso oficial. Então, eu acho que é uma oportunidade que se tem de discutir essas questões sociais de maneira ampla, né? Inclusive com a participação de minorias que sempre pleiteiam o direito à voz. Me parece que, pelo que a gente vê, a pauta oficial da COP é nesse sentido. Eu nunca tive experiência de nenhuma COP, nunca participei, mas isso é o que se diz sobre a COP. Não sei se você pode confirmar ou não. Apenas o adendo, e confirmo, com certeza confirmo. Essa pauta de escuta institucional, de como tornar permeável essas demandas para o meio ambiente, ou tornar permeável essas demandas para a própria gestão de um meio ambiente equilibrado no sentido muito lato, isso é muito confirmativo nesse sentido, realmente eu confirmo. Eu acho que o grande problema tem sido agora uma grande demanda, uma grande questão, na verdade, que a gente tem, por exemplo, na teoria do direito, na sociologia do direito, que a gente fala, quando a gente pensa em maneiras de produzir muitos sentidos de direitos fundamentais ou várias perspectivas, tanto aquelas mais dominantes, quanto aquelas mais resvalares, quanto aquelas mais hegemônicas e aquelas subalternas, como fazer tudo isso ser ouvido ao mesmo tempo sem asfixiar o debate? Como dar escuta afetiva para isso? Então, é muito interessante tu comentares essa pauta de que as minorias políticas, elas talvez seja um momento muito propício, tanto para o governo brasileiro, obviamente, quanto para a COP, para serem ouvidas. Mas como dar escuta institucional efetiva, papel deliberativo para esses grupos, como dar peso decisório para eles nas decisões que são tomadas. Isso é algo muito difícil de ser pensado, porque a perspectiva de direito e a perspectiva sobre direitos fundamentais que é encabeçada por esses grupos é uma perspectiva muito alternativa. Não errada, e talvez até muito boa, mas que talvez a ideia das nossas instituições não estejam preparadas ainda, ou não estejam querendo aceitar, talvez, a maneira pela qual esse discurso ele é colocado no debate, sabe? Eu vou te dar um olhar bem prático sobre Belém, tá? Uhum. Embora eu não seja paraense, eu já moro aqui há 42 anos. Então, na minha opinião, enquanto cidadão, Belém poderia ter crescido muito mais? Poderia, tá? Mas vamos ser realistas, tá? Vamos ser absolutamente realistas e trabalhar com a nossa realidade. Quando eu cheguei em Belém, essas ruas próximas ao centro sequer tinham asfalto.
tá? Sim, é um processo Então, que num vai prazo assim, sim. que eu considero um prazo pequeno, de 35 anos, Belém cresceu muito. Belém foi contemplada com muitas obras, tá? Sociais, inclusive, a maioria, com muito asfalto, com muita ligação de água, de esgoto. Então, hoje, quando você olha para Belém, tá? Em 2025, e pega um retrato lá de 2085, você percebe a diferença, tá? E percebe também que, embora todas os nossos percalços, especialmente na área ambiental, tá? Eu acho que 35 anos é um período curto de tempo para que se criar uma conscientização ambiental. Exato. Mas se criou, sim, uma conscientização ambiental, os costumes mudaram, as pessoas tomaram consciência da obrigação de cuidar do meio ambiente, tá? Todo mundo cuida? Não, tem gente que não cuida, inclusive o poder público não cuida. Exato. Tá? Então, isso aí é uma questão que não dá para generalizar, mas percebe-se que há uma consciência ambiental muito maior do que se tinha no passado. E há uma evolução, a cidade cresceu, muitas obras foram construídas, muitos parques, enfim, a situação, Belém não ficou estagnada, Belém cresceu. Belém hoje eu acho que é a capital do norte, né, em termos de populacional. É uma cidade complexa, porque é uma cidade cercada de água, mas, enfim, muita coisa foi feita, tá, para a cidade. É só essa observação que eu gostaria de fazer, uma linguagem bem simples, sem entrar num contexto muito técnico, até porque eu acho que não é o meu papel aqui. Tá? É só um registro. Mas voltando aos nossos temas aqui, a proteção ao meio ambiente prevista no artigo 225 da Constituição pode ser compreendida como direito fundamental autônomo? Essa é uma discussão também muito boa, porque a gente coloca na COP, como a gente tem discutido, a pauta ambiental, porque está sempre muito presente. Mas, no fim das contas, a gente acaba tendo outras discussões muito margeadas e à guisa de todo esse debate. Mas falando propriamente de meio ambiente agora, né? Eu acho muito interessante a construção dessa ideia de direito fundamental autônomo do artigo 225 da nossa Constituição. Porque o que acontece? Se a gente pega o comportamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a gente não tem como falar de pauta ambiental e direito fundamental autônomo do meio ambiente, previsto no 225, sem falar da jurisprudência do Supremo. Por que eu acho isso? Eu, enquanto constitucionalista, eu penso que, felizmente ou infelizmente, o manejo de alguns direitos fundamentais depende muito da própria interpretação que o Supremo faz de determinados direitos para que eles sejam efetivamente colocados de modo muito pragmático no debate e de modo aplicável. E qual é a grande questão com esse dispositivo constitucional? Existem pelo menos 3 julgados em que a gente pode perceber qual é o peso do Supremo em que ele coloca para esse tipo de direito fundamental autônomo. E que talvez não seja tão autônomo assim. Por que eu coloco isso? Acho que a DPF 708, que trata do Fundo do Clima, e também a DPF 760 e a DO 54. São 3 ações emblemáticas que tratam sobre a aplicação de certos princípios para reforçar essa ideia de direito fundamental autônomo. Só que talvez seja autônomo, pero não mútuo. Por quê? Nesses julgados, o STF ele faz um certo tipo de interpretação que talvez seja muito preocupante, no sentido de que a efetividade desse direito fundamental é autônoma em que pese o executivo esteja vinculado a colocá-lo de modo efetivo. O que essa interpretação quer dizer? Ela quer dizer que esse direito fundamental autônomo será autônomo desde que o executivo, de acordo com o projeto político de turno, no caso
do mandatário atual, ele coloca em prática medidas que deem efetividade para esse direito, que será fundamental a partir disso. Não que não seja, mas terá essa dimensão prática, essa dimensão efetiva, desde que a agenda de projetos, a agenda da administração vigente, ela coloque isso em prática. Então isso é uma certa questão um pouco preocupante, porque isso acaba dependendo, no fim das contas, que o manejo do meio ambiente, que a interpretação sobre o meio ambiente, sobre a gestão ambiental, ela depende, no fim das contas, do líder do executivo e da gestão do executivo, do poder executivo republicano que está no momento atual. E sempre vai ser vinculado desse jeito, pelo menos atualmente na jurisprudência suprema ela tem interpretado desse jeito. Entretanto, a gente pode olhar talvez de uma maneira um pouco mais benevolente, porque nesses votos, nessas ações, o STF ele reforça com muita contundência de fato com o direito fundamental autônomo, ainda que condicione que o governo vigente ele faça suas devidas ressalvas sobre isso. Ele coloca, o Supremo coloca a aplicação de princípios como da proibição do retrocesso ambiental, prevenção, precaução, coloca em pé de igualdade, por exemplo, o Acordo de Paris, como um tratado internacional de direitos humanos para ser incorporado na discussão, traz para a discussão do Fundo do Clima um peso muito vinculante às decisões que devem ser tomadas pelo líder de turno do Executivo, e realmente atribui uma certa efetividade muito social, muito forte, muito interventiva desse direito para orientar e informar as gestões futuras sobre como deve ser o manejo ambiental. Mas, infelizmente, o Supremo cai numa grande contradição nesse ponto, porque ele tenta vincular de modo muito arriscado que a pauta ambiental deve estar sempre dependente das decisões tomadas pelo Executivo. Então, talvez, no fim das contas, o direito fundamental autônomo dependa do quê? Dependa de qual tipo de projeto político a gente tem vigente. Entendi. Sempre se tiver vinculado ao Executivo, você vai estar sempre à mercê do que o Executivo entende sobre isso, né? Exato. E o desenvolvimento sustentável defendido na COP30, na sua opinião, ele é compatível com a justiça social? Uma boa pergunta também, acho legal a gente levantar esse debate aqui. Talvez a gente deva questionar primeiro qual tipo de desenvolvimento, né? Talvez o que seria esse desenvolvimento sustentável e se compatível com a justiça social. Porque como eu falei inicialmente, né, na nossa primeira discussão aqui, a gente tem muitas versões contadas sobre a COP, a gente tem muitos atores que estão disputando sentidos sobre quais direitos são invocados nesse processo, quais pautas são invocadas nesse processo. E o conceito de desenvolvimento sustentável, existem muitos artigos que tratam sobre isso, assim como muitos conceitos que são trazidos para dentro do debate do direito ambiental. É um conceito muito aberto e recheado de perspectivas e visões de mundo distintas de atores que contemplam esse conceito. Então, a gente pode pegar um outro exemplo, como bioeconomia sustentável. Tipo, o que é isso? A gente pode ter muitas perspectivas sobre o discurso bioeconômico, por exemplo. E assim é feito também com o desenvolvimento sustentável. Quando a gente tenta atrelar o desenvolvimento sustentável com justiça social, talvez a gente esteja tentando cada vez mais forçar uma perspectiva um pouco mais palatável, uma perspectiva um pouco mais legal, digamos assim, sobre esse desenvolvimento sustentável que seja efetivo para todo mundo, tanto para as minorias políticas quanto os grupos mandatários. Mas, no fim das contas, essa compatibilização ela será dependente e ela é muito arriscada dessa tentativa de conciliar os interesses dos grupos hegemônicos com os grupos minoritários. Então, é efetivamente uma obrigação pensar como esse desenvolvimento sustentável se coloca para esses dois grupos. Eu acho que a gente não pode querer fechar, talvez, em um conceito só, sem a gente ouvir efetivamente os dois lados. Ou, preferencialmente, o lado das minorias. Porque existe uma forma muito diferente para elas de perceber desenvolvimento sustentável que não está presente nos canais institucionais oficiais. Para os povos originários é uma maneira, né? Para quilombos é uma maneira. Para talvez outros movimentos sociais seja uma maneira, mas talvez para pessoas envolvidas com atividade agroambiental, gestão agroambiental de agronegócio, talvez seja muito diferente. Só que eu acho que para invocar essa discussão, para conciliar os dois lados,
existe também uma grande pedra angular que a gente não consegue superar, que atualmente é a produção legislativa que o Congresso Nacional tem feito sobre isso. Porque me parece que a maneira pela qual o Legislativo tem orientado e manejado essas discussões sobre desenvolvimento sustentável em seus projetos seja muito voltada para favorecer cada vez mais essa desburocratização que eu mencionei no começo, que para eles isso é desenvolvimento sustentável. Talvez seja promover um certo tipo de facilidade para que o meio ambiente se adeque às demandas, talvez, humanas ou às demandas do povo, em vez de fazer isso no sentido contrário. Porque se nós fazemos isso no sentido contrário, a gente consegue falar de justiça social. Mas se a gente não consegue fazer isso do lado contrário, a gente não tem como falar sobre isso. E eu acho um grande exemplo ter sido o PL tido dentro do senso comum, né? Nomeado popularmente como PL da devastação. Ele é um grande exemplo, pela perspectiva dos legisladores, um excelente exemplo de desenvolvimento sustentável, porque a desburocratização da pauta ambiental está sendo feita e não está tudo certo. Mas a gente não tem, nesse processo, muitas vantagens para grupos minoritários, né? Isso sendo feito às vésperas da COP, já tendo sido sancionado pelo presidente da República, inclusive com alguns pontos de veto, isso é algo realmente muito preocupante, né? Então, no fim das contas, talvez a resposta para pensar essa conciliação e pensar essa paridade seja algo dependente de pensar qual tipo de desenvolvimento estamos falando. Porque esse fantasma do desenvolvimento é realmente um conceito muito vazio na nossa história ambiental brasileira. Essa questão do desenvolvimento sustentável, já tive entrevistados aqui, cada um com uma opinião distinta sobre esse tema, desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Até agora eu não encontrei ninguém que chegasse a um consenso sobre isso, tá? Tô errado, pode falar. Se você tiver, por favor, coloque aqui, tá? Eu, infelizmente, concordo contigo. É realmente um conceito abertíssimo. Há 20 e tantos anos atrás, eu me lembro bem que nós tivemos uma conferência ou algo assim, no auditório Davi Mufarrege da UNAMA, e quem estava palestrando era o professor Edson Franco, que abordava exatamente isso, desenvolvimento sustentável. E desde lá já se tentava, porque esse termo desenvolvimento sustentável na época tinha nascido, era um bebê. Então se tentava definir o que era desenvolvimento sustentável. E ele colocou isso na palestra e perguntou e deixou em aberto a resposta e ninguém conseguiu responder, nem ele mesmo. Entendeu? Porque não se tinha essa definição, como não se tem até hoje, mais de 25 anos depois, né? Então, essa questão de desenvolvimento sustentável, tá? Na minha opinião, é um desenvolvimento que sustente, não sei, talvez, que permita a uma comunidade se sustentar e aliado à questão ambiental, sem causar grandes danos ao meio ambiente. Mas nós sabemos que, em determinadas circunstâncias, você não tem como ter um ambiente sustentável, seja em que sentido for, principalmente na questão da segurança alimentar, sem ter terras que sejam cultivadas. E muitas vezes você entra um pouco no espaço do outro, né? Daquele que sobrevive da floresta. É muito comum ver esse tipo de reclamação, esse tipo de protesto. Mas, enfim, é um tema, é uma frase, né, muito ampla, que contempla muita coisa, muitas possibilidades. Não sei se você concorda com o que eu estou dizendo, mas é uma questão ainda a ser muito debatida. Não pode ser... não pode haver um conceito, uma definição sobre isso assim, de forma muito simples. Se eu puder fazer uma adição... Quantas você quiser. Se eu puder fazer uma adição a essa tua reflexão, que eu concordo e subscrevo na íntegra.
eu acho que existe uma preocupação de pano de fundo que revela talvez um grande problema do direito ambiental que é invocado após a nossa promulgação do nosso texto constitucional de 88. É como dar substância a uma série de conceitos que cada vez se reinventam, a uma série de termos que cada vez mais são invocados em discussões, em projetos de lei, em jurisprudência, em votos, mas que no fim das contas eles pouco têm a dizer. Porque a pauta ambiental ela surge de fato do Brasil asfixiado, a partir do texto de 88. Ela quer dizer muito, mas no fim das contas ela está falando o quê? Ela está falando algo que depende da perspectiva de cada grupo que os maneja. Então, se tu me contas assim, desenvolvimento sustentável, 20 anos atrás não tinha um conceito, continua não tendo, mas para mim significa um certo tipo de conciliação em algo que não gere danos para o meio ambiente, mas que, com exemplo prático, a gente possa pensar em segurança alimentar, por exemplo, mas que tem que saber preservar o espaço, a propriedade do pequeno agricultor e do macro agricultor. Mas, no fim das contas, isso também é aberto. Porque a interpretação do... Para um quilombola é diferente, para um povo originário é diferente. Exato. Entendeu? Então, é um termo assim, muito abrangente que você não consegue ter uma definição muito clara do significado e que ele é multifacetário, né? Depende do local, das circunstâncias, do momento, ele tem um significado para aquilo. Agora, uma questão que eu acho bastante interessante nisso, né, é quando você coloca uma grande assembleia de pessoas como na COP30, e lá você coloca representantes de comunidades minoritárias, né? E aí começa essa grande discussão, essa grande disputa, e eu sinceramente, tá, não sei até que ponto isso efetivamente, essas discussões vão causar alterações benéficas, proveitosas, em favor principalmente daqueles minoritários que estavam ali. Porque geralmente isso é colocado de maneira muito formal, sabe? A própria legislação, ela é complexa, sabe? Eu creio que o Estado, ele precisava criar mecanismos de fazer valer isso para aquelas minorias que estão envolvidas no processo. Sem, contudo, deixar de contemplar as necessidades da sociedade em geral, tá? Muito se falou aí... a gente vê matérias nos jornais, Belém cedia a COP30, mas devasta não sei quantos mil hectares para fazer a rodovia da Liberdade. Peraí, nós vamos ficar com a BR congestionada, nós não temos outro meio de locomoção, a não ser pela BR, que já é altamente congestionada. Então, alguma coisa precisa ser feita. Ou você passa em cima da cidade e desapropria milhares de casas, tá? Ou você vai para uma área onde você possa circundar uma reserva ambiental e causar o mínimo de dano possível. Mas não causou. Não sei, não estou discutindo isso, se está certo, se está errado, se os protocolos foram seguidos ou não. Mas existem protocolos para isso. Uma cidade como Belém não pode ficar refém de apenas uma via de entrada. Isso começa a se expandir, como aconteceu com a Avenida Independência, que também tinha áreas, tá? Que eram áreas, não sei se preservadas, de preservação ambiental, mas áreas de matas. Enfim, os cuidados devem ser tomados. A legislação deve ser cumprida, tá? É um conflito de interesse eterno. Exato. Que não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, não vai acabar com a COP30, nem com a COP31. Mas eu acredito, tá? Eu ainda acredito na
qualidade, na possibilidade, na hipótese, na boa-fé das pessoas sentarem para pelo menos tentar discutir essas questões e chegar a uma melhor solução. Se a COP vai proporcionar isso, não sei, espero que sim, tá? Mas é como eu penso. Eu concordo contigo, são contradições que são totalmente inerentes ao debate da COP. Eu acho que, no fim das contas, é aquela coisa, será que a gente sacrifica um boi pela manada? Será que a gente sacrifica toda a manada por um boi? Então, criar uma rodovia, por exemplo, como tu colocaste, a gente tem que pensar em criar essa rodovia como uma maneira de desafogar o fluxo que está sendo monopolizado por uma rodovia, mas a gente vai passar por uma zona que é uma área de proteção ambiental, por exemplo. Como é que a gente pode viabilizar tudo isso, atender vários interesses? Então, no fim das contas, quando a gente pega essa assembleia que tu estás falando, que vai com certeza acontecer, e eu acredito que ela não vai restar muito frutífera no fim das contas, porque eu acho que Quando eu tô falando em assembleia, eu me referi à COP. Não, tá? Isso. Os debates, eu acho que eles não vão chegar em nenhum lugar, no fim das contas. Mas por que eu acho isso? Porque a gente tem diretrizes, protocolos e parâmetros internacionais, como tu bem colocaste. Esse é um ponto. A gente tem o que tem dito e o que é dito pelo texto de 88, pela nossa legislação constitucional ambiental e infraconstitucional. E aí, em terceiro ponto, a gente tem a versão da história que é contada pelos grupos minoritários. Então, a gente tem muitas perspectivas sobre direitos, a gente tem muitas perspectivas sobre muitas pautas. E como conciliar tudo isso? Eu acho que é uma tarefa muito complicada, especialmente considerando as particularidades de Belém, né? E dos povos que estão inseridos aqui. Sim, perfeito. Como a COP30, em sua opinião, ela se insere nas disputas simbólicas e jurídicas sobre a Constituição de 88? Eu acho que no fim das contas, nossa discussão ela nos conduz a esse ponto, porque é pensar sobre promessas, é pensar sobre projetos, é pensar sobre o que o texto diz, o que o Supremo diz sobre o texto, o que os grupos falam sobre o texto, o que os grupos falam sobre a pauta ambiental, o que os grupos internacionais falam sobre isso. Então, eu acho que no fim das contas a gente acaba voltando para o texto de 88, para nossa ordem que é fundada com o texto de 88 e pensa como é que isso pode abrigar as pautas trazidas pela COP. O que eu costumo pensar sobre isso? Eu acho que isso é muito presente nos debates constitucionais, de filosofia política, enfim. A nossa Assembleia Constituinte ela foi o primeiro turno dos debates. A promulgação foi outro. E a prática da Constituição é outra. E cada vez mais que nós temos eventos que provocam, inflamam dispositivos que acabaram ficando em aberto no texto, como é o caso do 225, né? É outro turno de discussão. Então, a COP30, nesse processo todo, como é que ela acaba se aninhando ao nosso texto de 88? Ela acaba inflamando dois lados da história, da nossa história. Porque foi uma escolha tática do legislador constituinte deixar o 225 talvez em aberto para que o Supremo ele fizesse uma leitura disso e condicionasse ao Executivo, como eu falei, ou deixasse aberto para que grupos reivindicassem o sentido sobre isso no âmbito popular, no âmbito democrático, ou condicionasse um sentido fixo realmente que está em aberto e aquilo só que o texto disse e acabou, ou é algo que pudesse ser complementado com legislação internacional. Então, no fim das contas, a COP30 ela reforça uma disputa em torno do nosso projeto constitucional muito curiosa, porque a gente vê, de um lado, outra vez, os grupos reivindicando o sentido sobre o que a COP significa e, portanto, os direitos que derivam dela, e de outro a gente tem grupos minoritários que contam essa história de maneira diferente. Então, é muito curioso pensar sobre isso, porque o texto ele pouco tem a falar. E, no fim das contas, a gente depende muito sobre o que é dito nessas novas janelas de oportunidade. Então, o que a gente pode olhar para a COP30 nesse sentido? A COP30 é um outro turno para discutir sobre como o nosso texto constitucional ele pode aperfeiçoar a nossa legislação ambiental, por exemplo.
A COP30 pode ser um turno sobre como pensar na proteção desses grupos originários que estão previstos também no texto constitucional de 88. Então, uma nova janela de oportunidade que não chega, talvez, como um evento interno. Ela vem externamente. As organizações internacionais empurram para o Brasil, obviamente com a escolha do presidente da República de fazer aqui, né, a COP, a escolha de inserir o debate ambiental outra vez no âmbito do texto constitucional. Então, essas disputas simbólicas e jurídicas em torno do texto de 88, elas se tornam muito latentes agora. Porque é outro turno para discutir sobre a efetividade do texto em proteger povos originários, em proteger grupos minoritários, em dar voz a movimentos sociais, em também facilitar a produção da legislação ambiental, a efetividade da legislação ambiental. Isso é muito curioso, porque temos tido muitas legislações que têm passado no Congresso Nacional que têm enfraquecido o projeto, nosso projeto ambiental constitucional. Mas, por outro lado, chega a COP e tenta reforçá-lo. Então, é uma grande disputa em torno de quem terá, talvez, a última palavra para dizer, ao final desse turno de oportunidade da COP, qual é a efetividade natural, a melhor efetividade a ser dada para esses direitos, tanto para os povos originários quanto para a pauta do meio ambiente. Perfeito. Doutor Gabriel, eu agradeço a sua presença, tá? Por a gente ter tratado de um assunto tão importante, e espero que a gente se encontre novamente aqui para novas discussões, tá? Muito obrigado por ter vindo. Perfeito, muito obrigado, que eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer trocar essas figurinhas contigo aqui.